Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Oi, pessoal. Bom, desculpa pela demora da review, mas review da semana, episódio muito bacana, gostei, porque ele dá essa redenção pra Liko, eu acho que foi muito importante. Também coloca ali, né, os exploradores em evidência. Então, assim, a gente tá a um passo da nova etapa do anime Pokémon. Tá bem legal. Vamos conversar sobre isso agora, vamos conversar sobre isso nesse exato momento. E só vou pedir pra vocês não esquecerem de usar meu link do Amazon, caso vocês forem navegar pelo Amazon, comprar alguma coisinha por lá, sempre me ajuda. E também não esqueça que tá rolando um sorteio do Blue Skies, lá no Blue Skies, da Box 151. Me enrolei, mas me encontrei. É isso. Vamos lá, deixa seu like, ele ajuda demais. E bora lá conversar sobre o episódio da semana. Bom, eu tô animado pra esse episódio porque, assim, o episódio já começa naquela dinâmica que tá todos os alunos reunidos, com o diretor Clevel, os professores, tá todo mundo ali fora. E o diretor avisa que é o último momento, né, que eles vão ter ali todos reunidos, porque as aulas basicamente já terminaram. Quem foi aprovado, vai levar uma orbe terastal pra casa, e quem não foi, não vai levar. Pois é. E aí é o caso, inclusive, que a gente acaba descobrindo, daquela contraparte da Dot, que a gente conheceu lá na ilha do Primeape, né, do Annihilate, na verdade. E ela não passou. E ela acaba resmungando um pouquinho, né, no sentido de, tipo, que infelizmente ela não vai poder levar a Orbe pra casa, porque, enfim. E aí a Dot olha pra Liko nesse momento, porque eu acho que ela percebe que a Liko tá se sentindo da mesma forma. E aí o Clevel acaba anunciando que vão acontecer umas batalhas amistosas agora, uma forma de finalizar com chave de ouro, para usar até mesmo Terastal entre os próprios alunos. Então vai ter umas batalhas ali e vão ser escolhidos, né, um X1 entre cada um dos membros ali, né, dos alunos. E aí as batalhas já começam. A gente tem a Anne batalhando com aquela contraparte da Liko. Foi bem legal. The Watch ali, aparentemente, começando com tudo. Porém, a Penny acaba ligando pra Dot e pede urgentemente para que ela venha até a enfermaria. Ela tem informações importantes. E aí a Dot acaba indo, mesmo não querendo, porque ela queria ficar ali vendo as batalhas e tá rolando as batalhas, mas a Penny disse que ela tem que ir agora. Chegando na enfermaria, a Penny e a Dot se encontram e a Penny acaba informando que a escola está sendo hackeada. E ela acredita que ela sabe quem está hackeando a escola. E ela mostra a foto, e é a Addison, a professora Addison, que a gente sabe que é a Hackett, né? E aí ela acaba informando pra Dot, dando vários detalhes, que provavelmente ela é um dos membros dos exploradores. E aí a Dot fica, meu Deus, a gente já tá lidando com os exploradores há um tempo. E aí é explicado que os exploradores estão indo atrás do Rayquaza preto e do Terapagos. Só que a Penny se pergunta o porquê que eles estão na escola. E aí a Dot acredita que tenha a ver com, inclusive, com o que o diretor Clevel acabou falando recentemente em uma reunião com o Fridge e os outros. Que eles acreditam que o Terapagos pode ter alguma conexão com a Área Zero. E nisso, obviamente, talvez a Addison e, enfim, os exploradores queiram hackear a escola para drenar o máximo de informação que eles possam pegar ali, né, da academia e usar pelo benefício próprio. E aí a Penny acredita que talvez por essa reunião já ter rolado na sala do diretor, o hackeamento pode estar acontecendo a partir de lá. Elas correm até a sala do diretor, mas não tem ninguém. Mas o computador dele está aberto, está sendo controlado remotamente e está sendo extraída várias informações do computador dele. Então, elas não sabem exatamente aonde está a pessoa, mas em algum lugar da academia essa pessoa está hackeando. E é o momento perfeito, né? Porque tá todo mundo lá fora, então é o melhor momento para fazer uma situação dessa. E aí a Penny sugere que a Dot vá em algum dos locais que ela acredita que pode estar a pessoa, porque esse computador é ligado a alguns outros computadores, que estariam na sala de artes, biologia e também de auxílios domésticos, né? Então a Dot liga pra Liko e pro Roy e pede ajuda pra eles irem em cada lugar. Ela explica o contexto e aí eles vão correndo ver se eles encontram quem está hackeando. Mas eles não encontram nem na sala de artes e nem na sala de situações domésticas ali. Então sobra a sala de biologia. Bom, e aí todos decidem se reunir na sala de biologia, porque é lá que vai rolar
toda a situação. Só que no caminho, tanto a Liko e o Roy são impedidos de chegarem até a sala de biologia. A Sango acaba encontrando com o Roy e o Onyx acaba encontrando com a Liko. O Onyx já quer o Terapagos, manda ela entregar o Terapagos e que ela não vai passar dali, só que a Liko já bate no peito e fala: não, isso aqui agora é uma batalha contra vocês, exploradores. E aí a Liko tá decidida em batalhar. Enquanto a Sango só quer continuar a diversão que ela já teve no passado ali com o Roy, com as batalhas, e ela quer batalhar com o Fuecoco. Então vai rolar essa batalha entre os dois. Enquanto isso, a Dot consegue chegar na sala de biologia e percebe que a Addison está lá. Ela começa, inclusive, a filmar ela, porque ela percebe que ela está instalando um tipo de backdoor, roubando todos os dados ali da academia. Só que o Medi-chan acaba aparecendo e acaba gritando, avisando a Agatha, né, que a Dot está por ali. E aí, a Agatha agora está do outro lado da porta, ela se, vamos dizer assim, se desmorfa, né? Ela tava vestida ali como professora, só que ela aperta um botãozinho no relógio dela e volta pra sua roupa original e avisa pra Dot que o nome dela mesmo é Agatha. Bom, e foi bem interessante até mesmo por parte do Onyx, porque ele começou a usar o Garnacle já pra se livrar dos guardas ali e acabou usando, né, o Saltcore tanto no Psyduck que num guardinha que estava ali antes de chegar até a Liko. E antes mesmo da Liko chegar até o Onyx, a gente tem esse momento que ela acaba curando o Carratrin, o guardinha. E logo em seguida o Grusha acaba aparecendo por ali, porque ele, enfim, decidiu entrar ali na escola, e aí ele percebe que tem algo irregular acontecendo, e basicamente vai pelo mesmo caminho da Liko. Batalha começa. No caso do Roy, a batalha ia meio que se voltar dentro dos estabelecimentos da escola ali. E ele não queria porque tinha as pinturas das crianças que tinham pintado ali, foi ser feito várias pinturas, então ele decide que a batalha tem que rolar do lado de fora. Ele abre a janela, usa o Kilowatt e sai voando lá pro lado de fora. A Sango acaba seguindo ele, encara como se ele estivesse tentando fugir. Mas ele diz que não, ele só queria que a batalha pudesse acontecer com tudo do lado de fora. E aí tem um ataque explosivo, né? Com o Blizzard do Glalie versus o lança-chamas do Fuecoco. Já na parte da Liko, eu acho muito legal esse momento, porque assim, felizmente o Grusha, ele está vendo tudo pela janela. E ele está vendo a Liko proteger, né, a escola de um malfeitor. E a Liko vem se saindo muito bem nessa batalha com o Acrobatics e o Magical Leaf da Floragato. E consegue não só se esquivar muito bem do Garnacle, mas emplacar muitos ataques. Mesmo ele usando a recuperação, né, o Recover. E aí, consequentemente, o Onyx percebe que ele tá um pouquinho em desvantagem e já vai de Terastal. E aí fica um pouquinho complicado pra Liko, só que não por muito tempo. A gente precisa antes cortar pra Dot e pra Agatha, porque, na verdade, a Agatha continua colocando backdoor ali pra roubar todas as informações, a Penny do outro lado tentando impedir que ela consiga fazer tudo isso. E no corredor, a Dot batalhando contra o Medi-chan e o Quaxwell tá ali dando a vida pra conseguir salvar o dia. E aí, a Dot fez uma estratégia muito louca, porque assim, enquanto ela tava fazendo a batalha, a Tinka-Tink tava do lado de cima ali, passando por umas brechas nos corredores até chegar na sala onde a Agatha estava trancada. E aí ela vai e quebra com o martelinho o computador. Só que, infelizmente, era tarde demais. O computador, né, foi destruído, mas os arquivos já todos haviam sido passados, transferidos. Uma pena. E aí a Agatha diz: agora, dessa vez, infelizmente pra você, eu venci. Ela resgata o Medi-chan e usa um Zatu e usa o teletransporte pra sair dali. Meu Deus do céu. Infelizmente, elas não conseguiram impedir, né, a escola de ser hackeada. Bom, e agora a gente pode voltar pra batalha de Liko e Onyx e Sango e Roy. Olha, a batalha da Liko foi impressionante, porque o Onyx, como tá terastalizado com o Garnacle, ele consegue acertar as perninhas ali da Floragato com o Salt Cure. E aquilo vai prejudicando ela conforme, né, o tempo vai passando. A Liko precisa fazer alguma coisa. O Grusha tava prestes a se intrometer, só que aí a Liko decide usar o Terastal. E nesse momento, ela acaba falando: eu estou aqui para proteger a escola, eu não vou deixar você fazer nada contra essa instituição, nada.
e acaba usando o Terastal. E aí, ela vai de Magical Leaf. O Garnacle tenta até se recuperar, mas assim, o poder da Floragato tá bem forte. A gente percebe uma sincronia muito poderosa também por parte da Liko e da Floragato. É aquele momento no anime, né, quando o protagonista, assim, parece que libera toda a sua emoção junto com o seu Pokémon e parece que ele fica mais forte. E é exatamente o que aconteceu aqui. E aí, o Onix acaba falando pra Liko, né, depois de ser derrotado: Liko dos Trovonautas, o meu nome é Onix, é bom você se lembrar disso. Ele usa o Aerodactyl e vai embora. E do lado do Roy, assim, sendo muito sincero, acho que esse episódio não era pra foco ser tanto no Roy, então foi mais aquela batalha de energias disputadas, né? E o Fuecoco, com a força de 1000 cavalos e muito torcida ali do Roy, acabou soltando um super lança-chamas que foi pra cima, né, da nevasca do Glalie. E não teve como, o Glalie acabou sendo derrotado também pelo Fuecoco, deixando a Sango nervosíssima. A Agate pede pra Sango se retirar, ela nem queria, mas aí o Onix chega com o Aerodactyl e puxa ela assim, e ela infelizmente vai embora resmungando, dizendo que não é por isso que ela perdeu, mas agora ela tem que se retirar. Mas mesmo assim foi uma batalha bem legal. Acredito que, né, os pontos altos desse episódio em relação à batalha foi o da Liko, não tem como. E a grande, fofíssima Tinkatink tentando salvar o dia, infelizmente não conseguiu, mas tentou. Tentou, foi corajosa e foi um quase. E aí, depois da batalha, o Citoddle e a Hatrin acabam aparecendo, porque a Hatrin estava junto com o Grusha, né, observando tudo. E aí a Liko percebe a presença do Citoddle e ela acaba percebendo que o Grusha está ali. E aí ele diz: mais tarde, na sala do diretor, a gente se vê. E aí a Liko ficou sem graça e, bom, alguma coisa vai rolar por lá. Na sala do diretor, Clever está lá, Geta e Grusha. E o Grusha diz que subestimou a Liko. Porque quando você luta por alguém, é quando a sua verdadeira força aparece. E ele diz que ele não imaginava que a Liko era assim. Então ele a subestimou. E ele diz que ela está aprovada. E foi muito legal, né? Porque tem toda aquela troca, né? A Liko, desculpa, não imaginava que eu não podia usar o Terastal, né? Porque ela foi questionada sobre o Terastal. E ele não, que diz: não, eu que me desculpo, eu não sabia que você tinha esse poder, né? E sabia lidar com esse poder dessa forma, usando para proteger os outros. Então ele diz que a subestimou e aprova ela. O que é um momento, assim, auge pra Liko. Muito bacana. E felizmente, né, os Trovonautas decidiram mover os pauzinhos bem hoje, porque ajudou a Liko a se promover aí no exame Terastal. E já do lado de fora, lá no pátio, a Liko retorna feliz que foi aprovada, né? Os amigos dela já estão sabendo, ficando muito felizes por ela. E a Dot, inclusive, havia recebido, antes mesmo de ir pra lá, uma ligação da Penny dizendo que, infelizmente, né, eles roubaram as informações do Terapagos, mas pra Penny ainda assim foi importante porque, de alguma forma, teve esse lance de prevenir tantos danos, né? Então, com a Agate indo embora e os outros membros dos exploradores, como a Sango e o Onix, enfim, eles puderam, de alguma forma, já também estar mais prontos para o que pode vir por aí, etc. As batalhas vão continuar. E lá fora, a Liko é informada que ela vai batalhar com o Roy, justamente porque a grade de batalhas, né, ela foi alterada com a saída do Onix e da Sango. Então, Liko e Roy vão batalhar. Acredito que se não fosse a saída, provavelmente a Liko iria batalhar com o Onix ou a Sango, ou vice-versa. Então... E o Roy também possivelmente ia batalhar com um dos dois, né? Então, provavelmente ia acontecer isso, mas agora Liko e Roy vão batalhar e o episódio termina nesse momento onde os dois acabam percebendo que vão batalhar. E esse é um momento muito clássico, né, de anime, quando os amigos acabam sendo informados que vão batalhar. Eu tenho imediatamente aquele flashback do momento que o Ash iria batalhar com o Rich na Liga Pokémon. Assim, eu confesso que eles poderiam ter feito um pouquinho mais de suspense, porque naquela época foi parecia uma coisa assim, né, extraordinária que estava prestes a acontecer. Bom, de qualquer forma...
Episódio interessante nesse ponto em relação a eles colocarem um objetivo para que a Liko pudesse, de alguma forma, mostrar do que ela é capaz. Eu acho que durante todo esse exame a gente precisa concordar. O roteiro sabotou a Liko propositalmente, colocando ela em matchups extremamente horríveis, né? Por mais que ela fosse, assim, a grande treinadora, ainda mais com uma Flora Gato que havia acabado de evoluir, entre outras situações, uma Ratina ainda um pouquinho fraquinha, né? Agora que começou a mostrar que tem potencial. Então, foi muito sabotada. Eu acho que a Liquid dos três, ela foi a mais sabotada, né? Mas eu acho que também foi a mais real em relação às situações. Por mais que ela não tenha vencido, ela ainda teve boas performances dentro de uma matchup ruim. Então, assim, por mais que houve uma certa sabotagem, também foi bom. Não foi de todo ruim, não foi de todo mal. Eu gostei. Gostei muito do que eu vi. E eu tô feliz que o anime tenha construído essa história da Liko ser a grande salvadora do dia e o Grusha poder ter visto o quanto ele estava errado em relação a ela, porque todos passaram. E a Liko deveria ter passado ali também, porque ele foi, eu não diria injusto, ele foi só mais técnico, mas ele deveria ter julgado que ela fez o que podia na medida do possível. Era uma Altaria, era um Titan, foi muito complicado para ela. E no final das contas, felizmente ele consegue reconhecer isso e a Liko consegue passar agora, depois da batalha com o Onyx. Gostei muito do que foi feito. Eu acho que, assim, querendo ou não, o anime dá essa coisa mais previsível, né? Eu não acho que os três iriam reprovar ou que alguém ia ficar sem passar, né? Talvez, se o anime quisesse esticar essa história, talvez eles nem teriam passado a Liko mesmo e lá na próxima saga ter feito alguma coisa pra Liko finalmente conseguir conquistar o seu Terra Orb. Mas eu acho que isso ia deixar muito maçante a história. Então eu acho interessante que a história agora se conclua nesse arco com os três conseguindo passar no exame. Fiquei triste pela contraparte da Dot, preciso dizer. Eu acho que ela não merecia isso, não. Tadinha, eu não vi, né? Talvez ela foi uma grande cocosenta, mas eu queria que todo mundo passasse. Eu não gosto de ver quando alguém tá triste, porque não conseguiu passar. Bom, ainda assim, muito bacana o episódio. E legal que a Liko conseguiu bater de frente com o Onyx, com seu Garnacle. E muito bacana ver, né? Nada mais que justo esse Fuecoco que tá demorando pra evoluir e deve evoluir muito em breve, já no próximo episódio, quem sabe? Conseguir bater de frente com o Glalie, né? Que, assim, era uma batalha que já tava ali, ó, pra acontecer um bom tempo e finalmente ela aconteceu. E... Enfim, né? Esse X1 de Fuecoco e Glalie tava na hora de ser resolvido. E foi. Então, gostei. Gostei, foi muito boa a construção aqui. Já em relação a Penny, vou agora a gente vai conversar, né? Gostei de como ela foi introduzida nessa parte desse arco, mas achei a aparição dela extremamente assim, para fins de só aparecer, fazer pequenos ganchos. Eu achei que ela ia mostrar mais dos Eevees. Eu achei que ela ia ter uma participação maior pra jogar esses Eevees pra gente poder ter um pouquinho de Eevee no anime. A gente sabe que eles já devem estar se mordendo que o Pikachu tá tão off-screen, né? Porque assim, particularmente, eu tô até feliz, eu tô com saudade do Pikachu. Porque foi bom esse arco com o Pikachu off, né? Mas talvez teria sido importante pra aparecer um pouco de Eevee. Ainda mais todo o merchandising que a gente teve de Eevee durante vários meses. E o máximo de um Eevee que a gente deve ter visto foi na mochila dela, que ela usa aquela mochila de Eevee. Então, assim, nada mais. E aí me vem a pergunta que eu fiz no vídeo de ontem, né? A agenda do Eevee acontece ou não acontece em Horizontes? Porque se acontece com a Penny retornando novamente, será? Será que vai ter espaço? Porque, assim, vão agora ter mais personagens focados na DLC que vão aparecer. Eu ainda acho que a Nemona tem uma grande chance de aparecer ainda, mas enquanto a Penny eu não tenho tanta certeza. Mas pode ser que sim, né?
mas fica essa coisa meio ofuscada. Eu achei que poderia ter um pouquinho mais. Como temos da Nemona. É isso que eu quero dizer, né? Temos bastante da Nemona. A Nemona tem uma presença importante dentro desse anime. A Penny, ela fez o papelzinho dela ali de, enfim, investigadora, aquela coisa, mas morreu ali, né? Então, vamos ver no que vai dar. Mas, a gente já viu no próximo episódio que talvez o Arven vai estar presente nesse episódio. E a colocação dos três ali, a Penny sempre ajudando e os três aparentemente interagindo, me faz de novo acreditar que esse anime se passa algum momento depois dos acontecimentos dos jogos. O que, assim, eu preciso colocar isso como um adendo muito importante. Eu acho fantástico, sabe? Eu acho que a história. Eu nunca gostei muito da trajetória de Pokémon seguir uma réplica do jogo. Como se fosse o Ash um personagem do jogo que só segue o que o jogo já te proporciona, né? Então, pra mim, ver uma história que talvez seja pós-jogo é muito bacana, sabe? Pequenos detalhes, mas ainda assim muito bacana. Então eu venho gostando muito desse ponto em Horizontes também. E agora nós temos esse momento de Liko versus Roy. Mas eu acho que daqui pra frente a gente tem que ficar muito atento, não só na abertura, como no encerramento, né? Porque o encerramento colocava muito essa questão de batalha de Liko e Roy. E de fato vai acontecer. Então, de olho, hein, galera? No próximo abertura, no próximo encerramento. Agora um fato curioso que a gente pode considerar como um erro, mas eu já, com a minha cabeça de conspiração, vai mais longe. Eu costumava trazer muito nas reviews na época de XY erros, né? O pessoal encarava que eu trazia esses erros pra criticar o anime, veja só. Mas era só pra mostrar como um quadro de curiosidade. Mas essa daqui eu achei pertinente, eu vou compartilhar com vocês. Na preview do episódio que a gente acabou de revisar, né? No caso, então, na semana passada, essa preview, ela foi apresentada com a imagem da Anne batalhando e um Miau estava na plateia assistindo ela. Porém, na versão final, que foi a versão dessa semana, que eles apresentaram o episódio que a gente acabou de revisar, o Miau não está na plateia. Então temos duas versões, né? Preview com o Miau e episódio que saiu sem o Miau. A pergunta que fica é, qual foi a decisão em remover o Miau? Assim, eu não sei exatamente se eles querem realmente desvincular tudo sobre o anime anterior. Porque, assim, é um pouco difícil de você fugir da ideia do anime anterior e não querer fazer ligações com ele. Mas, se a ideia é tentar apagar qualquer resquício, teria que ter começado pelo Pikachu, né? Porque você pode colocar um chapéu no Pikachu, mas não adianta. Além disso, a história desse anime, apesar dela ser muito diferente, ela tem moldes muito parecidos com o do anime do Ash. Então, assim, eu não sei se exatamente tem alguma coisa a ver com o lance do Miau do anime anterior e simplesmente é melhor evitar, mas ele estava ali e foi removido. Assim, situações assim de erros ou remoção acontecem, não é uma coisa inédita aqui, mas puxa a atenção, né? Mesmo sendo um frame de segundos ali dentro do anime, mas foi o suficiente para esse Miau ser removido da versão final. E aí, calha a pergunta, né? Por quê? Eu quero saber a opinião de vocês. Pra mim, a Liko, ela está muito bem como protagonista. Espero que agora nessa próxima saga o roteiro poupe ela um pouquinho, né? Tá na hora de deixar a protagonista brilhar como uma protagonista. É a minha opinião. Forte abraço. Fui.